E aí, Crypto Traders, mais uma estratégia que eu gosto bastante de utilizar. Eu gosto muito de utilizar estratégias de rompimentos, não só para scalps, como para alguns swings, dependendo do tipo de resistência que a gente tenha pela frente. E estratégia de rompimentos, você pode utilizar resistências e suportes como bases de preço para você operar. E a gente vai ensinar exatamente como isso funciona. Então a gente tinha a resistência do Bitcoin em 20 mil dólares. A gente sabia que 20 mil dólares era o nosso topo histórico anterior e que o preço nunca tinha passado dali, já tinha atingido algumas vezes, então era uma resistência muito forte. Quanto mais forte for a resistência e quanto mais tempo essa resistência for uma resistência, maior vai ser o movimento durante o rompimento. Então 20 mil dólares é uma base de preço. O que eu faria nesse caso? Eu botaria uma ordem de stop de compra em 20.001. Porque 20 mil dólares a gente aprendeu lá no ponto de stop loss que números redondos são bons para bots e a probabilidade da gente bater em 20 mil dólares e voltar seria muito grande se tivessem ordens de venda grande nessa região. E aí, rompendo 20 mil dólares e passando por 20.001, entraria o meu stop de compra a mercado. Eu compraria pelo primeiro preço que eu visse pela frente e eu teria que dar, se eu botasse um stop limit, eu teria que dar uma margem um pouco maior de gordura. Por quê? Porque o stop para o stop limit em uma zona que não teria muita venda, quem venderia um Bitcoin em 20.010, 20.100, 20.200? Quem comprou não vai vender agora e quem está dentro não vai vender após um rompimento muito nítido. Então a gordura para um stop limit, se você botar um stop limit de compra, teria que ser maior, porque o spread nessa operação ia ser grande. Muita gente ia estar querendo comprar e pouca gente iria estar querendo vender nesse momento, justamente por ser um ponto muito importante no mundo de cripto. Então, entraria com meu stop de compra e utilizaria a última base formada como meu ponto de stop loss. E aí o meu stop ficaria abaixo da última base formada e a minha compra teria sido executada em alguma região por aqui. E aí, comprado, iria surfando a tendência, dependendo do tipo de movimento, dependendo do volume. Aqui, no caso, o volume foi considerável, então eu iria surfar uma tendência e atualizando sempre o meu preço de stop. Sempre que a gente formasse novas bases de preço, eu atualizaria o meu ponto de stop loss para garantir que eu fique no lucro e não perca nessa operação, para garantir que o preço não vá lá e aí volte, eu tome stop, eu tive um lucro no meu bolso que eu acabei devolvendo para o mercado e tomei um stop loss. E uma outra técnica que eu utilizo para amenizar o meu risco é a seguinte: sempre que eu entro em um trade, sempre que eu faço alguma operação, eu vendo de 20 a 30% no primeiro movimento de força que eu ver. Então, se eu entrei em Bitcoin aqui, no caso, a minha ordem ficou em 20.100, eu entrei, o preço foi andando, eu venderia pelo menos 20% da minha posição em 20.500 nessa região. Venderia, botar 25% da minha posição nessa região aqui. E isso reduziria o meu preço médio de compra de 20.100 para 19.800 e alguma coisa, por exemplo. Então, meu preço de compra teria sido reduzido, porque eu já vendi alguma posição no lucro, e aí o meu preço de compra médio fica aqui embaixo. E aí eu posso facilmente utilizar esse meu ponto de compra como stop e tenho mais uma margem de segurança para operar. Então, vender parte da posição quando você vê o primeiro movimento de alta, garante que o seu stop fique no ponto 0 a 0, que o seu stop fique em um ponto mais confortável. E para operar rompimentos, nada melhor do que posicionar o seu stop no 0 a 0, que você pode deixar a posição correr por muito mais tempo. Então, essa é uma forma que eu utilizaria um rompimento, um trade em cima de rompimento de uma resistência muito nítida. E se a resistência não for tão nítida assim, eu entraria com menos posição. Posso até tentar encontrar um outro ponto de resistência importante do Bitcoin e aí que a gente pudesse operar. Então criamos o nosso novo topo histórico. E olha a diferença quando você tem uma resistência que não é tão nítida, que não está lá por muito tempo. A gente encostou em 24.320 e aqui tivemos um rompimento.
um rompimento dos 24.320. Backtest, mas rompemos para baixo novamente. Então, se você não tiver essa resistência muito nítida, que todos os traders estejam olhando para ela, essa é uma resistência no tempo gráfico de 5 minutos, e a gente sabe que as resistências têm que ser nos tempos gráficos maiores para a gente obter melhor taxa de sucesso. A probabilidade de você entrar em um trade e ser estopado é muito alta, mas se você tivesse vendido alguma parte da posição ao longo do caminho de força, você teria reduzido o seu ponto de stop e amenizaria o seu risco. Então, o ideal nesse tipo de operação é você sempre ter uma resistência que ela tenha sido tocada 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Quanto mais toques em maiores tempos gráficos, mais ela vai funcionar. Aqui, novamente, uma resistência que foi rompida. Quando foi rompida, o volume entrou e nunca mais voltou para encostar. Então, são técnicas de trade que eu posso fazer em mercado comprado. Eu vou buscar aqui outras oportunidades que o mercado possa ter me dado. Em tendências de baixa também é muito legal. Olha só, estabelecemos um ponto de resistência, tivemos um topo duplo nesse ponto. Quanto mais topos e mais toques a gente tiver, melhor. E aí o preço lateralizou, acumulou e tivemos um rompimento muito nítido no tempo gráfico diário do topo duplo formado. Então a tendência no diário já tinha invertido para uma tendência de alta, e aí a maior probabilidade era a gente romper, entrando com um gatilho no rompimento após o topo duplo, daria com certeza uma chance para operar um scalp ou algum tipo de operação. Então eu gosto muito desse tipo de operação, e a gente pode operar ele como pontos de shortar também. Também podemos shortar em pontos críticos. Deixa eu desconsiderar março, botar em tempos gráficos menores. A gente pode operar pontos de suporte quando são perdidos. Então a gente tem aqui, por exemplo, temos 30 mil dólares do Bitcoin. E a gente tem uma formação de um fundo ascendente aqui em 30 mil dólares. Se o preço do Bitcoin romper os 30 mil dólares para baixo nesse movimento, a maior probabilidade é de que o preço ande consideravelmente para baixo, que passe os 29, 28,5, e aí você pode utilizar isso para fazer um scalp. Você entra shortando abaixo da resistência, abaixo do suporte, né, que agora o suporte está em 30 mil dólares, então o meu trigger de venda seria 29.999, e eu poderia aproveitar um scalp nessa operação buscando 3, 4%, porque eu estou no tempo gráfico diário, eu estou em uma resistência estabelecida que o preço já encostou lá, e o preço está com um RSI extremamente esticado no semanal, por exemplo. Então, tudo indica que esse preço precisa de um pouco mais de correção, e aí se romper o nosso ponto de suporte, eu posso operar com um gatilho de venda, de shortando para pegar um pequeno scalp naquela operação. Eu não posso entrar nisso buscando um lucro muito alto, porque a maior probabilidade, como estamos em tendência de alta nos tempos gráficos maiores, é a gente formar um fundo ascendente para ter continuidade. Mas eventualmente o preço precisa corrigir, e aí perdendo esses pontos de suporte eu posso operar facilmente na venda. Lembrando que é sempre melhor você operar scalp de rompimento ou operar rompimentos comprado em uma tendência de alta e vendido em uma tendência de baixa. Então, uma tendência de baixa, você operar vendido, é muito mais eficiente do que você entrar vendido em uma tendência de baixa. Numa perda de suporte é muito mais eficiente do que você entrar comprado em uma tendência de baixa, entendeu? Você romper uma resistência em uma tendência de baixa, a maior probabilidade é formar um topo descendente e continuar para baixo. Então aqui a gente tem novamente ponto de suporte muito nítido estabelecido, 3 toques, 4. No terceiro você poderia já deixar um gatilho de venda perdendo o ponto de suporte. Então se fosse 11 mil, eu deixaria o meu gatilho em 10.999, porque 11 mil é um número muito redondo, e entraria vendido para buscar um scalp nessa operação. É uma técnica de trade que eu gosto bastante e que vocês também vão visualizar muito lá no grupo, e as pessoas vão fazer as análises em conjunto. Então, a técnica de trade de rompimentos é essa, mas sempre tenha em mente,
Operar comprado em tendência de alta, operar vendido em tendência de baixa. A tendência é sempre a sua amiga. Tem uma sigla em inglês que diz que the trend is your friend. Você nunca vá contra a tendência. Ela é a sua amiga, então vamos utilizá-la a nosso favor.